Bem, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai fazer, na realidade, na aula anterior a gente começou a ver juro composto e hoje nós vamos ver apenas uma complementação do juro composto. Na realidade, pessoal, é apenas uma observação em cima de como uma taxa pode aparecer. A gente viu na aula passada que, em algumas vezes, para a gente modificar a taxa por uma taxa equivalente, que é a única forma que a gente pode transformar isso, seria fazer o seguinte: a gente fazer todo aquele processo usando aquelas dicas que eu coloquei, a taxa menor de um lado, a taxa maior do outro, tentar encontrar através do artifício ou apenas elevando a uma certa potência da constante de proporção. E a gente deixou de lado a história de que taxas proporcionais eram equivalentes, isso que acontecia em juros simples. Em juro composto, isso não ocorre. Mas em algumas situações, a gente tem uma taxa que é colocada em capitalização diferente da unidade que ela está sendo observada. Esse tipo de taxa é chamado de taxa nominal. E a gente vai ter que fazer, na realidade, apesar de parecer que vai ser uma coisa diferente, na realidade ela é mais simples ainda de se trabalhar do que a anterior. A dica, lembrando ainda, a dica da aula anterior era: tente mexer ao máximo no período, porque o período você pode mexer de forma proporcional. Já a taxa você não pode mexer de forma proporcional, pelo menos até agora. E aí vocês vão ver agora qual é o caso em que a gente vai poder fazer isso. Então, ó, vou pegar aqui um materialzinho para a gente poder trabalhar. Então, ó, hoje a gente vai estar trabalhando com o que a gente chama de taxa nominal, certo? E o que é uma taxa nominal? É quando o período da taxa não é igual ao período de capitalização. Apesar da minha taxa vir em uma unidade, ela vai ser capitalizada em outro. Por exemplo, ó, 6% ao semestre, mas a capitalização dela é mensal, isto é, ela, no caso, as taxas até agora que a gente trabalhou, elas tinham a capitalização na mesma unidade da taxa, então não precisava você escrever isso. Por exemplo, as taxas que a gente trabalhou até agora eram 6% ao semestre, capitalizada semestralmente. 9% ao trimestre, capitalizado trimestralmente. Mas aqui não. Aqui a gente está vendo, ó, 9% ao trimestre, capitalizado mensalmente também. Então, os nossos enunciados agora vão aparecer dessa forma, quando se referir à taxa de aplicação de um determinado capital. Quando isso ocorre, pessoal, qual é a taxa que eu vou usar? Eu vou usar a taxa proporcional a esse período de capitalização aqui. Então, em suma, o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a taxa proporcional àquela que foi dada exatamente em relação ao período de capitalização. Se eu tiver 6% ao semestre capitalizado mensalmente, eu vou usar a taxa mensal proporcional a essa semestral. E se for 9% ao trimestre capitalizado mensalmente, eu vou usar a taxa mensal, que é proporcional a essa daqui, em relação a mês. Então, na realidade, é uma coisa simples que a gente já fazia lá em juros simples, mas precisa agora que no enunciado venha dessa forma. E outra coisa, nesse caso aqui, é obrigatório que você mude o período. É obrigatório que você mude a taxa, desculpa, que você mude a taxa. É obrigatório e não esqueçam disso. Se tiver uma unidade na taxa e a capitalização for outra, você é obrigado a mudar para a taxa proporcional à capitalização. Então, é exatamente isso. O período usado deve ser o mesmo da capitalização. Isto é, se eu mudei, se eu vou ser obrigado a usar uma taxa mensal, vamos supor assim, o meu período vai ter que estar em meses. Então, é a mesma ideia daqui. Então, vamos logo para os exercícios. Como eu disse para você, é só isso que a gente vai ver hoje. É uma coisa diferente, mas que, de certa forma, é fácil de você observar. Então, ó, que capital eu devo aplicar? Aí vamos ver agora como é que aparece. Ó, 18% ao ano, capitalizado bimestralmente. Então, significa que eu vou ter que usar a taxa bimestral,
que é proporcional a esse 18% ao ano. Ora, pessoal, para eu encontrar uma taxa bimestral que seja proporcional a essa, basta que eu divida esse 18% ao ano por quanto? Por 6, porque em um ano eu tenho 6 bimestres. Então, por isso que eu peguei esse 18 aqui e dividi por 6. Ó. Então, a taxa que eu vou usar é de 3% ao bimestre. A observação 2 me diz, o período usado deve ser o mesmo da capitalização. Então, se eu estou usando uma taxa bimestral, eu vou ter que transformar os meus 8 meses para bimestres, que são, então, 4 bimestres aqui. Depois de feito isso, pessoal, não tem nada de diferente do que a gente fez na aula anterior. Então, está sendo pedido aí um capital, foi dado um montante de 6 mil, então eu estou aqui, ó, 6 mil vezes o capital, 1 mais a taxa elevado a 4. Vou primeiro fazer esse parêntese, 1,03 elevado a 4, dando 1,12551. Vou passar dividindo, então o capital que eu vou estar encontrando é de 5.392. Então, 5.330,92 seria o capital que eu estaria interessado. Então, nada de diferente do que a gente fez na aula anterior. A única coisa, o único detalhe está nessa taxa aí, certo? Então, detalhe, o que é que a gente vai fazer agora? Pessoal, se tivesse só 18% ao ano, o que é que a gente ia fazer? A gente ia transformar esses 8 meses para ano. Como é que eu faço isso, professor? Divide por 12. 8 por 12, o resultado que está lá é o que você ia botar no expoente. Pronto, resolve dessa forma. Como tem essa capitalização bimestral para uma taxa anual, você é obrigado a mudar para bimestral. E isso, consequentemente, implica que o seu período também vai ter que ir para bimestre, ok? Então, vamos lá. Exemplo 2. Vou aplicar 3 mil, capital de 3 mil, a uma taxa de 6% ao semestre, capitalizado bimestralmente. Olha, novamente eu estou com a situação de uma taxa nominal, que é quando a minha taxa é semestral, mas ela está sendo capitalizada bimestralmente. Resgatei 3.247,29. Durante quanto tempo eu apliquei esse capital? Uma das coisas logo que você já teria que saber é, quero saber o período, então vou ter que trabalhar com aquele artifício do logaritmo. Então, ó, eu tenho 3 mil. Primeira coisa, vou ter que transformar essa taxa para bimestre, a proporcional. Um semestre tem quantos bimestres? 3. Então, por isso que eu estou dividindo por 3 aqui e usando uma taxa de 2% ao bimestre. Isso significa que o período que eu vou encontrar é em bimestres. Aí eu vou e uso a fórmula, 3.247, que foi o que ele resgatou em 29, aplicou 3.000, a taxa de 2% elevada a n. Isola esse 1,02 elevado a n, ficou 3.247,29 dividido por 3.000, fica 1,08243. Tiro o ln de um sobre o ln de outro, e isso dá aproximadamente 4, que seriam os 4 bimestres da sua conta, certo? Então, está aqui exatamente a sua resposta. 4 bimestres, por quê? Porque eu estou usando uma taxa aqui, ó, bimestral, ok? Exemplo 3. Eu vou aplicar R$ 430, isto é, um capital de 430, a uma taxa de 12% ao ano, capitalizada trimestralmente, durante um período de um ano. Qual seria o montante e o juro? Pessoal, novamente eu estou com uma taxa cuja a capitalização ocorre em período diferente, trimestral. Então eu venho, quantos trimestres eu tenho em um ano? Ora, eu tenho 4 trimestres. Então, eu vou e divido 12 por 4, ficando então com uma taxa trimestral de 3%. Se eu vou usar uma taxa trimestral, consequentemente, o meu ano vai ter que ser transformado para trimestre também. Então, um ano dá 4 trimestres. Então, eu vou tentar aqui agora usar a fórmula para o montante, 430, 1,03 elevado a 4, está dando 483,97. Esse é o montante. Como ele pediu também o juro,
Então, como é que eu encontro o juro? A única maneira, pego o montante e subtraio do capital, dando então 53,97 de juro. Esse foi exatamente quanto rendeu o juro da minha aplicação. Então, você está vendo que a única coisa que a gente está mudando é apenas essa nomenclatura e essa notação para a nossa taxa, certo? Tendo bastante cuidado. Pessoal, vou chamar a atenção de vocês de novo. O grande cuidado que vocês devem ter agora em juro composto é exatamente esse: é o cuidado com a taxa. É o que causa o maior índice de erros nas nossas questões, são exatamente esses erros de taxa. Usar a taxa proporcional em momento indevido, você só usa a taxa proporcional se ela vier escrita dessa forma aqui, senão, ou você vai ter que transformar, vai ter que conseguir a taxa equivalente, ou você muda o período, que é a dica que eu acho melhor. Eu acho melhor mudar sempre o período. Se der para mudar o período, vá lá e mude, que aí vai dar a mesma resposta. Exemplo 4, ó. Ele pede para você determinar uma taxa anual capitalizada bimestralmente para que um capital de 3.000 obtenha um rendimento de 278,18. Então, o que é que eu tenho aqui? Se você notou, uma das únicas fórmulas que a gente tem é de montante. Então, eu tenho um montante aqui, ó. Basta que eu some o capital com o rendimento. Então, o montante ficou de quanto? 3.278,18. Aí eu vou igualo 3.000, 1 mais a taxa elevado a quem? Elevado a em um semestre. Mas o detalhe é, a capitalização é bimestral. Então, esse meu período tem que estar em bimestre. Então, um semestre são quantos bimestres? 3. Por isso que apareceu esse 3zinho que está aqui, ó, 3, que está aqui. Vou passar esse 3.000 dividindo, ficou 1,09273. Vou passar esse 3 para o outro lado, aí eu inverto, é exatamente isso daqui, ó. Eu inverto isso aqui, ficou no lugar de 3, fica 1/3 passando para o outro lado. Então, elevando esse número 1,09273 a 0,33333, você vai ficar com aproximadamente 1,03, dando, então, uma taxa de 3% ao bimestre. Mas o que ele quer, pessoal, é uma taxa anual, que seja capitalizada bimestralmente. Então, eu vou ter que multiplicar por quanto? Para voltar, ó. É como se eu estivesse fazendo o processo inverso da taxa nominal. Então, de transformar de bimestral para anual de forma proporcional, eu multiplico por 6. Logo, a minha taxa que eu usei é essa, ó, 18%, ó, que é 3 vezes 6, 18% ao ano, capitalizada bimestralmente. Então, é isso que a gente tem aqui como resultado da nossa questão. Encontrei a taxa bimestral, precisei trocar o meu período de semestre para bimestre, obrigatoriamente. Por quê? Porque isso aqui que ele quer descobrir é uma taxa nominal, cuja capitalização está sendo dada em bimestre. Então, ela tem que estar em bimestre esse período. É o grande detalhe dessa questão aqui. E depois transformar de volta, como se você tivesse encontrando uma taxa anual proporcional a essa bimestral. Então, se você entendeu os 3 primeiros, você entendeu por que a gente está multiplicando no final aqui por 6 e encontrando esse 18, porque um ano tem 6 bimestres, então eu multiplico por 6. Então, pessoal, muito cuidado com as taxas em juro composto, porque são as principais fontes de erro. Você não tenta não mexer na taxa, a não ser que você seja obrigado, que são esses casos aqui. Esses casos de taxa nominal, você é obrigado a mudar a taxa. Se você não tiver essa obrigatoriedade, o meu conselho é mude o período, ok? Então, essa semana é só isso mesmo. É para praticar as contas e os exercícios. Vou mandar uma lista aí para vocês, para que vocês tentem resolver, certo? E em breve estaremos aí de volta, ok? Então, pessoal, bom final de semana para vocês, certo? Continuem estudando, certo? Porque esse semestre vai ser o mais rápido
Então, a gente vai ter que dar uma corridinha, certo? E logo, logo a gente vai estar fazendo nossas avaliações, ok? Um abraço e bom final de semana.